No terceiro episódio, acompanhamos a dura gestação de Ícaro, que recebia as vibrações de rejeição da mãe, Joana. Vencido o primeiro obstáculo em não ser abortado por absoluta falta de recursos financeiros, o menino se ressente e passa a chupar o dedo polegar, voltando-se para si mesmo. Jeremias, seu anjo guardião, acompanha todos os momentos e consegue, depois de muito insistir, que o seu pupilo lhe perceba. E esta relação vai se estreitando à medida que o bebê só encontra nele o carinho que tanto carece. A primeira vitória do anjo guardião foi evitar uma prevista queda excepcional de uma estante muito mambembe, intuindo a sua irmã mais velha, Suelen, a não lhe colocar ali, mas em cima de um tampo de pia lá da cozinha, enquanto ela ia lá no quintal buscar uma fralda para trocá-lo. Menos mal, acaba escorregando, não tinha como evitar a queda. Mas um largo sorriso selava a serena e sincera amizade entre o anjo guardião e o seu pupilo, que estava se iniciando. O ambiente da casa ficava por vezes bem carregado pelas baixas vibrações, especialmente as que envolviam os seus pais, pelas más companhias espirituais que eles atraíam. Nesses momentos, Jeremias se desdobrava em carinhos para impedir que Ícaro fosse atingido. E o garoto se tornou vivo, perspicaz, além de ser bastante intuitivo. Quando começou a andar, costumava mexer em tudo lá no barraco e os perigos então só aumentavam. Para Jeremias, a missão estava apenas começando, embora ele achasse que seria complicado evitar que o menino caísse lá no meio das comuns armadilhas que existem para uma criança no mundo adulto. Desde o abrasador risco que inspirava o fogão, até a presença de animais rastejantes, tudo era fator de preocupação para o anjo protetor. Ícaro também não facilitava o trabalho e envolvia-se, como toda criança da sua idade, com tudo o que não devia. Se engatinhar era um problema, tornou-se quase um dilema o dia a dia de Jeremias, quando o jovenzinho então começou a andar, a dar os seus primeiros passos. Entretanto, todos os protetores passavam por isso. E foi nesse ponto que os contatos entre os guardiães lá do lar de Ícaro tiveram então início. Cada uma das crianças tinha o seu amigo espiritual, que às vezes auxiliava o companheiro nas tarefas diuturnas. Eram 4 os filhos: a mais velha Suelen, Aguinaldo, Paloma e o menorzinho Ícaro. O que você fez para conter o Aguinaldo? Perguntou Jeremias para o Maurício, o outro guardião. Bom, eu costumo tranquilizá-lo durante seu desprendimento do corpo físico. Toda noite, quando ele dorme, conversamos bastante. Mas ele lhe é receptivo. Sim, é verdade. Mas não acontece comigo. Ícaro é muito arredio. Ele foi sempre assim desde a gestação. Mas por que isso ocorre? Rejeição. Desde que se sentiu repudiado pela própria mãe, ele tem essa imensa dificuldade de aceitar qualquer gesto de carinho ou mesmo um conselho.
quanto mais um diálogo, amigo. Mas eu o vejo sorrindo para você vez ou outra. Ele não sorri para mais ninguém. Portanto, de fato, isso já é uma grande conquista, embora seja muito pouco para uma convivência que se prolongará por muitos e muitos anos ainda. Tenha paciência, meu amigo. Tudo se resolverá. Tente dar-lhe conselhos à distância, mesmo que aparentemente ele não aproveite. Mas como assim? Mentalize-o durante o desprendimento. Lembre-se que, uma vez solto do invólucro carnal, o espírito tem maior liberdade. Suas vibrações e ideias chegarão com certeza até ele e alguma coisa será utilizada, ainda que num nível subconsciente. Começarei a fazê-lo hoje à noite. Grato pelo conselho. Ora, disponha. Estamos todos juntos nessa jornada. A propósito, foi você que escolheu o seu protegido? Bem, não diretamente. Então não escolheu. Não, mas Caibá, nosso líder lá na colônia, disse-me que eu já teria estado com ele em alguma época de alguma vida pretérita. Bom, talvez seja uma prova para ambos. Você pode estar protegendo agora alguém a quem causou muito mal no pretérito. Por esse motivo, renovo. Tenha paciência. Ele precisa muito do seu amor e necessita que creia nele acima de tudo. Começo a refletir melhor esse assunto. Talvez eu mesmo, sem que tenha consciência disso, também o tenha rejeitado de algum modo. Vou mudar de postura. Ótimo! Podemos conversar sempre que tivermos uma oportunidade. Às vezes eu trabalho fora, mas não é muito frequente. Aguinaldo é muito traquina e precisa de mim. E qual criança não é? A minoria. Por exemplo, Suelen é um doce de menina, cuida dos irmãos melhor do que os seus pais e tem somente 10 anos. Nunca deu trabalho ao seu protetor e dá mostras de responsabilidade acima da média. Fruto da vivência, meu caro. É um espírito mais preparado que seus próprios pais. Mas ela é filha, né? Não deveria ser o oposto? Nem sempre é o pai ou a mãe quem orienta seu filho. Pode ocorrer deles serem orientados pelas boas atitudes dos seus descendentes. A maior evolução de um serve de baliza para os outros. E por que razão, então, ela necessita de um anjo guardião? Ora, porque todos têm. Há momentos de sua vida em que ela pensa em desistir. Seu sofrimento é tamanho que a menina sufoca seu choro e chega, pobrezinha, a adoecer de tanta dor e tristeza. É nesses momentos nada como o amor e o carinho do seu anjo da guarda. Quando estamos encarnados, Jeremias, somos muito mais frágeis do que pensamos quando estamos libertos da matéria. Eu nunca tinha pensado sobre isso, não. Mas é a pura realidade. As entidades inferiores nos usam com muito maior facilidade.
porque os prazeres da carne superam, para os menos evoluídos, os benefícios da retidão do caráter e do caminho cristão. Aquele interesse imediatista, né? Falando mais alto. Sem dúvida, acrescentando a isso o materialismo que reina em grande parte do mundo físico. De fato, há muitos interesses girando em torno dos bens materiais, né? Parece que o ser humano não vê outros valores na vida a não ser estes. Teremos que ter muita paciência, muito cuidado com os nossos pupilos. Eles estão inseridos num mundo que é ainda mais cruel, que é o da miséria. Não que isso seja um castigo e tampouco uma prova impossível de ser superada, não. Chega até a ser mais fácil do que a riqueza, muito mais atrativa a perdição dos bons costumes, bons valores, mas não deixa de ser dura e áspera. Quantos menos favorecidos não abandonam a trilha do bem? A necessidade material e a falta de solidariedade ainda prevalecendo no mundo físico levam muitos encarnados menos evoluídos à fuga dos ensinamentos cristãos. A ânsia de enriquecer, trocando o bom valor do espírito pelo fugaz e insípido valor da matéria, é algo que iremos enfrentar com os nossos pupilos muito em breve. Estarei preparado. Assim esteja. Devo partir. Aguinaldo já está se desprendendo. Até mais. Até mais. Despediu-se Jeremias com um sorriso estampado no rosto. Meditava sobre as palavras com o amigo e aí percebeu que também estava apresentando falhas no tocante a Ícaro. E aí resolveu alterar o seu comportamento, diminuindo a impaciência e aumentando o amor. O barraco era bastante precário. Tudo no seu interior era improvisado. Joana e Antônio dormiam numa cama de casal com as duas meninas e os garotos ficavam num berço incômodo e todo deteriorado, estrategicamente mal colocado, quase que embaixo de uma goteira permanente. Não tinham televisão, não tinham geladeira, a comida toda era consumida no mesmo dia, até porque era tão pouca quantidade, né? O chão de terra batida favorecia então aquela umidade e o surgimento de animais, insetos, tornando insalubre o lugar. Estavam situados num terreno público sem qualquer garantia de que em algum dia não fossem de lá enxotados. As tábuas de madeira que compunham o casebre foram conseguidas em diferentes locais, de modo que não tinham qualquer relação uma com a outra. Então, havia alguns espaços que não eram cobertos, isto é, havia buracos que proporcionavam a livre circulação do vento. No verão, ainda que tornasse o ar mais agradável, permitia a invasão daqueles bichos voadores, atraídos pela parca iluminação ali existente. E o calor não era menos intenso, até porque o teto era feito daquelas placas de alumínio retiradas de outdoors, encontrados ali pelo chão das construções por onde eles iam garimpando.
Por ocasião do solstício boreal, o frio se fazia intenso, a ventania, os pingos gélidos daquela chuva sorrateira e a umidade constante fazia a família sofrer e a saúde de todos esvaía-se pouco a pouco. Ainda assim, Ícaro ia crescendo a olhos vistos e Jeremias, feliz, começou um melhor entrosamento com Ícaro. Atento aos conselhos recebidos do amigo Maurício, havia passado a uma postura mais branda e receptiva com o seu pupilo. E aos poucos, o sentimento de rejeição que o pequeno possuía lá no seu íntimo foi se perdendo e dando espaço ao amor que o mentor lhe estava dedicando. Se por um lado eles se tornavam mais próximos, de outro, a família não encontrava sossego, pois os pais brigavam continuadamente e seus anjos protetores estavam distantes, afastados, sem saber mais o que fazer. E dessas contendas, lá no lar surgiam então problemas de saúde em todos, mas em especial para a pequena Paloma, que a pele ia ficando tomada de chagas de todas as espécies. Lá no centro de saúde, lá do bairro, alegavam que era uma alergia das mais fortes, embora todos soubessem que os remédios não surtissem efeito algum. Embora toda a ignorância dos pais, eles tinham a sensibilidade suficiente para perceberem que eram eles os causadores do mal para a própria filha. Só que eles não se dispunham a alterar o comportamento. Quando havia um desentendimento lá entre eles, as brigas tinham início, e mesmo com o choro estridente da Paloma, eles prosseguiam até que um dos dois deixasse a residência. O anjo que cuidava da menina estava numa posição muito delicada, pois todo o seu zelo não era sustentado pelos genitores. E o carinho material não deixa de ser essencial às crianças. Não é tarefa exclusiva do protetor dar amor ao seu pupilo. Aguardam os filhos que os seus pais possam lhe dar orientação, amparo. Aí havia nefastas consequências para todos quando essas divergências se instalavam no lar. Os pequenos sofriam muito e os pais, já mais acostumados, não encontravam equilíbrio emocional. Assim, decorreram-se os primeiros anos de vida do infante Ícaro. Ao completar 4 aninhos, era um peralta de fazer gosto. Passeava por toda a redondeza e era um especialista em fazer amizades pelo bairro. Desfilava pela feira, auxiliava os comerciantes, fazia assim pequenas traquinagens e apreciava irritar as irmãs, quem não? Suelen mantinha-se na sua posição de zeladora dos interesses dos menores, enquanto Paloma, cada vez mais, ficava angustiada com o descaso dos pais, aquela pobreza que vivenciava
ia revoltando-se. Aguinaldo ficava retraído, mas não era de dar preocupação. Brincava e permanecia a maior parte do tempo sozinho. Jeremias começava a executar algumas tarefas longe dali, atendendo aos apelos da colônia Alvorada Nova. Entretanto, conhecendo bem o seu protegido, jamais se afastava em demasia. Velava por ele com uma perfeita acuidade. E o menino já o conhecia, mas não tinha a exata noção de quem era. Quando em desprendimento, ambos conversavam bastante e tudo ficava muito claro. No entanto, quando o menino estava desperto, tinha só uma vaga percepção do seu mentor. Mas não se fazia de rogado, não. Ele costumava lorotar diante dos familiares, dos amigos, dizendo que possuía um amigo misterioso que lhe fazia todas as vontades. Ninguém lhe dava atenção, até porque julgavam que eram coisas de fantasia, de criança. Mas a época mais difícil dessa família foi quando Antônio foi preso. Ele espancou tão seriamente Joana que foi denunciado à polícia pelos vizinhos. Acusado por tentativa de homicídio e tendo em vista que já possuía antecedentes criminais por já ter cometido alguns furtos, ali ele acabou sendo então detido. Sua esposa passou internada vários dias e, nessa ocasião, sobrou para Suelen, que ficou cuidando sozinha da casa. A continuidade dessa história a gente vê nos próximos episódios.